Nosso experimento ele é uma balança de torção, né? O que que isso significa, cara? Isso aqui é o nosso sistema, ok? Isso aqui é o nosso sistema. Se a gente fazer o zoom aqui, isso aqui é o nosso sistema, ok? É uma barra, né? Uma vara aqui, segurando uma bolinha de cada lado, né? Pendurado. Porque a barra está livre para girar de acordo com as forças que são aplicadas a ela pelo sistema, ok? Então é o seguinte, que ser uma balança de torção significa? Então assim, a gente vai ter a massa de um lado, a massa do outro lado, ela vai estar em equilíbrio, a gente vai deixar ela descansar até ela chegar na posição de equilíbrio dela, tranquilo, ok? Claro, na natureza ela vai ter uma oscilação mínima por causa das correntes de ar, por causa das vibrações que existem no ambiente e tudo mais, mas a gente vai considerar, né, essa oscilação mínima como sendo a posição padrão dela, ok? Quando a gente introduz uma força, por exemplo, se fosse uma carga elétrica, se fosse uma massa muito grande, porque se a gente introduzir as massas no sistema depois que ela já entrou em equilíbrio, ela vai querer assumir uma nova posição. Por quê? Vai existir a força da massa maior puxando a massa menor. Então vai acontecer o seguinte, quando o nosso sistema assumir a nova posição, ok? Ele vai assumir a nova posição, ele vai querer mudar por um ângulo, né? A gente vai chamar esse ângulo aqui de θ, aqui rapidão. Ok? Então ele vai ter mudado por um ângulo aqui, certo? Só que essa força que está fazendo a nossa vara sair do equilíbrio e virar, ela está colocando um torque no nosso fio. O nosso fio, apesar dele ter uma massa desprezível, ele ainda tem suas características físicas, suas propriedades mecânicas. Então, para poder tirar essa vara do equilíbrio, exige que você coloque uma força. E essa força não é só aplicada na vara, ela é aplicada no fio também. Então, essa força, ela vai estar sendo aplicada no sistema todinho, ela vai estar sendo aplicada no fio. O fio, ele vai oferecer uma resistência, ele vai oferecer uma força de volta. Então, a verdade é que quando a gente estiver fazendo o nosso experimento, a não ser que a gente posicione as nossas esferas muito próximas umas das outras, elas não vão necessariamente encostar, elas vão ficar num ponto aqui no meio. Por quê? Vai chegar um ponto que essa atração gravitacional ela vai equalizar com a força de torção do fio, ok? Então, a força de torção ela vai equalizar a força gravitacional em algum momento. Essa força de torção que pode ser aplicada pelo fio, ela vai depender de vários fatores. Ela vai depender do material do fio, ela vai depender da espessura do fio, do quão apertado, vai depender da tensão, da massa do sistema que está segurando, vai depender de N coisas que, sinceramente, é uma dor de cabeça ir atrás para um experimento caseiro como esse. Justamente por essa característica de uma balança de torção que a gente não pode usar a equação de queda livre para fazer o nosso cálculo. A balança de torção tem a sua própria equação para determinação do seu período, do seu período de oscilação, né? Então esse período de oscilação vai ser igual a 2π raiz de momento de inércia sobre k, que é o valor da torção específica do nosso fio, ok? No caso, o nosso momento de inércia para uma vara fina, né, que vai ficar oscilando, que é o caso do nosso experimento aqui, vai ser uma vara fininha. Esse momento de inércia vai ser 1 sobre 12 massa comprimento do fio. Mas isso ainda não tira pra gente o problema de descobrir o valor desse K aqui, cara, né? Tipo, se fosse um fio de aço, um fio de cobre, minha ideia inicial era destrinchar um fio e usar um fio de cobre bem fininho. Só que eu tava com muito medo de quebrar no meio e não conseguir um fio do comprimento necessário. Seria um trabalho muito difícil e muito frustrante, para falar a verdade. Eu vou usar uma linha mesmo. Vou usar uma linha, né? Eu não preciso necessariamente saber o material dessa linha, porque a gente já tem a equação da balança de torção. Então a gente pode isolar o K, a gente pode isolar esse K e descobrir a torção da nossa linha, baseada no período que a gente vai observar, no período de estabilidade dele, né? Então a gente vai ficar com o K igual a 4π quadrado sobre o momento de inércia e T ao quadrado aqui. A gente resolveu os nossos problemas, a gente já sabe qual é a torção do nosso fio.
É claro que para obter o momento de inércia de uma vara com duas massas, né, e sendo a vara de massa não desprezível, porque eu podia usar um fio fininho? Poderia. Alguém ia reclamar de magnetismo nos comentários, então eu estou usando uma vareta de madeira, né? E ela tem massa não desprezível em comparação às bolinhas pequenas, né? Se fosse uma vareta de madeira e tipo um peso de meio quilo de cada lado, aí eu poderia considerar a massa da vareta como massa desprezível. Eu não posso nesse caso, né? Então a gente tem que considerar a massa da vareta. Então depois eu vou medir a massa desse sistema aqui, né? Para a gente colocar aqui nesse Mzinho pequeno. De forma que o nosso momento de inércia fica parecido com isso aqui. A gente fica com I, né? Mais duas vezes a massa em cada ponto, né? Eu ainda tenho que resolver um problema, né? Que é medir esse ângulo aqui, cara. Se eu não conseguir uma vista bem de cima, ou não dar o meu jeito de conseguir estimar esse ângulo corretamente, sem usar um laser, alguma coisa assim, a gente vai obter um resultado com uma margem de erro consideravelmente grande. Até porque no experimento original foram usados umas massas de 0,75 kg como massa da vara, né, em cada lado, e 150 kg com massas grandes em cada lado. Eu não tenho isso tanto de material, não tenho realmente isso tanto de material. Então assim, eu não tenho uma sensibilidade muito boa, já não estou esperando uma sensibilidade muito boa. De qualquer forma, quando a gente une torção do fio, quando a gente une o nosso ângulo que a vara vai virar, as nossas massas pequenas, a gente vai obter essa equação com a derivada constante gravitacional. 2π ao quadrado vezes o nosso raio da vara, o ângulo que ela virou depois do equilíbrio, fora do equilíbrio, o ângulo fora do equilíbrio em radianos, né? O tempo ao quadrado do período dela, 1/3 da massa da vara mais a massa das massas menores, multiplicado pela massa menor mais a massa maior, né? A gente vai obter uma aproximação de G, ok? Se a gente conseguir medir o ângulo aqui é o meu maior problema, o ângulo e o tempo são os meus maiores problemas aqui. Porque se realmente for na casa das 20 e poucas horas, das 18 horas, talvez eu não tenha tudo isso de espaço de vídeo para poder fazer a minha gravação, nem sequer para fazer o vídeo, né? Porque não adianta de nada, beleza, eu fiz o experimento, só que eu tenho um arquivo de 1.2 TB de vídeo. Aí fica meio complicado. É claro que os nossos problemas com o tempo, ele pode ser reduzido quanto maior as massas. Ok? Ele pode ser reduzido quanto maior as massas. Por exemplo, a gente calculou 27 horas para massa de 1 kg. Se a gente for usar, por exemplo, 18 kg, que é o que eu planejo usar com o balde grande, né, 18 litros de água, vai pesar 18 kg ali, a gente pode até reduzir o tempo de 99 milissegundos até 38,3 milissegundos, né? Então a gente reduz o nosso tempo de experimento de 27 horas e pouco para 10 horas e 40 minutos. Legal, 10 horas e 40 minutos. Se a gente se fizesse igual o Kevin diz, com uma massa de 150 kg, esse experimento duraria menos de 5 horas, ok? Outra maneira pela qual a gente poderia reduzir o nosso tempo seria diminuir a nossa distância. Ok? Né? Porque, pela teoria, a gravidade ela se espalha ao quadrado da distância. Então, se a gente divide a distância por 2, a nossa força aumenta 4 vezes. Se a nossa força aumentou bastante, nosso tempo diminuiu. Como é que a gente pode reduzir essa distância D? A gente pode literalmente aproximar fisicamente as bolas. Só que aí a gente tem um problema porque existe um limite físico. As bolas elas não são pontos, elas têm um raio. Então, o mínima distância que eu posso dar para elas é a soma dos dois raios, né? Então, eu sempre vou ter que estar considerando a distância entre as suas superfícies mais a distância entre os raios. Uma maneira de circundar isso seria usar material mais denso, tipo metal. Acontece que eu não tenho peças de metal de formato regular o suficiente para poder fazer esse experimento. Tipo, literalmente um tijolo de metal. Não tenho.
duas marretas idênticas? Não tem. Uma coisa que eu posso tentar fazer é utilizar 1 kg de pregos. Pregos eu acho que eu consigo comprar, né? Pelo menos em quantidade suficiente para poder ter uma massa considerável. Não tão grande quanto a original do experimento de Kevin disse. Isso é insanidade. Eu não sei, não sei como ele conseguiu investimento para poder fazer isso, mas ele fez. Por enquanto eu tenho que me contentar com concreto e arranjar um jeito ou de fazer o streaming do experimento. Seria da hora, né? Se a bateria não acabasse, né, e tudo mais, não vai ocupar espaço de memória dentro dos meus aparelhos. Poderia fazer por streaming. Ou poderia arrumar bastante espaço e fazer o experimento, né? Gravar e tudo mais, encolher, deixar acelerado ele. Meu celular ele trabalha de uma forma interessante, pelo menos na forma padrão dele. Quando eu comecei a gravar, eu tinha 27 minutos de vídeo disponíveis. Eu tenho 4 GB de memória normalmente disponíveis, né, a qualquer momento, porque tem aplicativo, tem coisa de WhatsApp e tudo mais. No final das contas fica 4 GB de memória livre. Esses 4 GB deu para 27 minutos de vídeo. Se eu nem te arredondar, 27 minutos, né, para meia hora, para 4 GB. Bom, a gente sabe que 10 horas e 40 são 21 vezes esse valor aqui, né? Então a gente vai ter 21 vezes 4 GB. Significa que a gente precisaria de 84 gigabytes. Mais de 84 gigabytes livres para poder filmar 10 horas de vídeo. É um negócio complicado, né? Eu não acho que eu tenha, tipo, 100 GB em um único aparelho disponíveis para poder fazer isso. E o que significa que talvez o experimento não saia nesse fim de semana. Vou ter que arranjar uma solução para isso. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.